Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí de mais uma vitória do Mengão no Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo ganhou do São Paulo ontem por 2-1 no Maracanã e adivinha o que aconteceu? O Flamengo virou líder do Campeonato Brasileiro depois de não sei quantas rodadas, entendeu? Desde o final do Campeonato Brasileiro de 2020, meus amigos. Podem acreditar. O Flamengo, desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, não era líder do Brasileirão. Enfim, é uma situação que se apresentou como vergonhosa até então, mas pelo menos dormiu a noite de ontem, né? Líder do campeonato. Pode ser que seja superado hoje? Pode, porque o Atlético Paranaense joga, enfim, e outros times também jogam, podendo aí superar o Mengão na noite de hoje, mas o Flamengo dormiu líder e é isso que importa para a torcida. Bom, esse Flamengo 2, São Paulo 1 apresentou algumas nuances muito interessantes e outras nem tanto, tá? O Flamengo começou pressionando o São Paulo, aliás, fez isso durante 75 minutos do jogo. E por que não fez isso durante os 90 minutos? Porque o Tite teve que fazer alterações para poupar jogadores, tá? E fez isso aos 30 do segundo tempo. Bom, enquanto o Tite não fez essas alterações, o Flamengo pressionou bastante a saída de bola do São Paulo, entendeu? Quando recuou um pouco as linhas, o Flamengo também não deu espaço para o São Paulo trabalhar a bola, e isso daí dificultou bastante o trabalho de bola do São Paulo no campo de ataque, tá? E bem, o Flamengo começou o jogo, como eu falei, em cima do São Paulo. Teve um bom chute do Ayrton Lucas, que passou relativamente perto do gol. E aí, assim, o Flamengo ia poupar o Luiz Araújo e o Arrascaeta. Poupou o Arrascaeta do jogo. O Luiz Araújo estava no banco, tá? Só que tem que o Cebolinha teve uma infelicidade durante o jogo. O Cebolinha se contundiu numa disputa com o, se eu não me engano, o Michel Araújo, entendeu? E acabou tendo que sair do jogo, um problema no tornozelo direito, que aliás vai ser investigado melhor pela comissão médica do Flamengo, e aí o Cebolinha saiu e entrou o Luiz Araújo. E aí, amigo, o Luiz Araújo foi responsável por um dos lances mais bonitos do jogo. A bola veio trabalhada ali no meio campo entre o De La Cruz e o Pulgar, né? Aí o De La Cruz recebe, vai pelo lado direito e toca pro Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo corta rapidamente pro pé esquerdo e dá aquela colherzinha na bola, né, que eles chamam, ou seja, dá de chapa de pé esquerdo e manda pro fundo da rede. A bola faz uma curva espetacular, mas espetacular mesmo. Ainda bate na trave e entra pro fundo da rede do São Paulo e o Flamengo faz 1-0. Luiz Araújo entrou aos 12 minutos e o gol foi aos 19, praticamente no primeiro toque na bola do Luiz Araújo. 1-0 Flamengo. E esse gol aí deu tranquilidade sim ao Flamengo para trabalhar a bola no campo de ataque, para fazer o que quisesse durante o jogo, né? O São Paulo não ameaçava, continuou não ameaçando. Aliás, ameaçou menos ainda depois do gol, porque o São Paulo ainda teve uma cabeçada lá com o Caleri que levou até algum perigo antes do gol, mas depois nem isso o São Paulo teve, tá? E aí o Flamengo continuou em cima, ameaçando o São Paulo até o final do primeiro tempo, onde terminou Flamengo 1-0 no placar.
E aí veio o segundo tempo. O De La Cruz não fez um grande jogo como meia de armação, porque foi ali que ele jogou. Mas como volante, ele preencheu todos os buraquinhos que o Flamengo ia deixando no campo, tá? Ou seja, o Flamengo avançava, ele ia lá e preenchia os buracos desse avanço do Flamengo. E aí por isso que o De La Cruz acabou sendo beneficiado com um gol, com o segundo gol, né? O Flamengo continuou em cima do São Paulo no segundo tempo até que saiu o segundo gol. Uma grande jogada do Ayrton Lucas com o Pedro pelo lado esquerdo, né? O Ayrton Lucas avançou e aí ele toca, a bola toca na zaga do São Paulo, sobra para o Pedro e aí o Pedro dá um drible espetacular no zagueiro do São Paulo, bate para o gol pelo lado com a perna direita e aí o goleiro do São Paulo faz uma grande defesa e sobra tranquila pro De La Cruz só empurrar pro gol. O De La Cruz estava sozinho, ele e o gol, e aí ele faz Flamengo 2, São Paulo 0 no Maracanã. E depois o Flamengo começa a perder aí alguns gols, como por exemplo numa grande jogada do Pedro, mais uma, né? Ele dá um chapéu para cima do zagueiro do São Paulo e na hora de bater, bateu mal, né? E depois o Bruno Henrique também fez uma grande jogada e acabou chutando cruzado e o Pedro não conseguiu chegar na bola, tá? Então o Flamengo 2-0, mas aí o Tite teve que fazer algumas alterações, né? Como eu falei antes. Ele teve que tirar o Bruno Henrique e o nosso querido De La Cruz para poupar os jogadores. E assim, como ele não tinha o Luiz Araújo no banco, o Luiz Araújo tinha entrado durante o jogo, né, logo no começo, ele teve que botar o Vitor Hugo ali pela ponta esquerda. O Vitor Hugo é bom jogador, só que ele não tem a mesma habilidade do Bruno Henrique e a mesma velocidade também para poder puxar os contra-ataques, tá? E também ele teve que entrar com o Igor Jesus no lugar do De La Cruz para poder não perder tanto aquela pegada do meio campo, tá? Mas mesmo assim perdeu, porque o que acontece? O De La Cruz é um jogador muito intenso, de muita intensidade, de muita garra, de muita vontade, entendeu? E que ainda chega na frente. O Igor Jesus também tem essa intensidade, essa pegada toda, mas não é de tanta chegada na frente, é mais um primeiro volante. Teoricamente, era para ele substituir o Pulgar pelo Igor Jesus, só que tem que o nosso querido De La Cruz deve estar ali com muitos minutos em campo e por isso que o Tite acabou tirando o De La Cruz. Não está muito errado não, tá? Para poupar o De La Cruz, até porque o Flamengo tem 3 jogos importantíssimos em sequência, coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí o Flamengo perde a intensidade, baixa um pouquinho a concentração e o São Paulo vai e acaba conseguindo fazer o gol com Ferreirinha de cabeça, né? Num cruzamento para a área, ele ganha do Varela, o Varela deixa ele subir de cabeça e diminuir o placar para 2-1. E até porque também o Alan acabou não fazendo a pressão no homem da bola, né? Como, aliás, é característica dos times do Tite, né? Os times do Tite não deixam o homem da bola trabalhar com tranquilidade. E aí o homem da bola cruzou com facilidade e o Varela deixou o Ferreirinha cabecear tranquilo e diminuir para 2-1. Mas quem achou que seria uma pressão muito grande, um sufoco muito grande no final, ele até existiu, mas não foi uma pressão muito forte do São Paulo, não. O São Paulo teve chances no final, mas o Flamengo também teve. Tá? Quando eu falei que o Igor Jesus não é um homem de muita chegada na frente, ele teve uma boa jogada, tá? Que ele saiu driblando os zagueiros do São Paulo, 2 aliás, e deu um passe maravilhoso pro Pulgar fazer o terceiro gol, mas o Pulgar acabou não conseguindo. Chutou bem, mas o Rafael fez uma grande defesa e jogou para escanteio, tá? E no final das contas,
o placar ficou em Flamengo 2, São Paulo 1. Placar justo? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo merecia o 2-0 ou até um 3-0, tá? Eu acho que foi pouco pelo que o Flamengo fez, tá? Ao longo dos 90 minutos. Em 75 minutos, o Flamengo fez muito mais do que o São Paulo nos últimos 15. Mas, pelo menos, o Flamengo venceu, convenceu e mereceu a vitória no Maracanã. E agora é líder do campeonato por conta do número de gols pró. Tá bom, minha gente? Bom, e agora eu falei aí da sequência de jogos importantíssimos e dificílimos. Começou, né? Claro que o jogo do São Paulo não é um jogo propriamente fácil, né? Afinal de contas, é o jogo dos dois únicos times que disputaram todas as edições de Série A. Mas agora vem aí uma sequência dura, né? O Flamengo joga no domingo contra o Palmeiras, lá em São Paulo, tá? Aliás, o jogo vai ser no Allianz Parque para um público menor, porque o Allianz Parque, como sempre, recebe shows, né? Não é propriamente a casa do Palmeiras, mas, né, vai ser aonde vai ser o jogo. Aliás, dizem até que se não fosse o jogo contra o Flamengo, o jogo não seria no Allianz Parque. Mas, enfim, vai ser no Allianz Parque. E aí, depois o Flamengo sobe o morro para enfrentar o Bolívar pela Libertadores, na quarta-feira que vem. E no outro domingo, às 11 da manhã, é isso mesmo, 11 da manhã, clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom, minha gente? E você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? E, por favor, deixe aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, nos ajude aí a crescer cada vez mais o canal para poder aí a gente ter mais qualidade também nas nossas produções, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta ao longo da semana para falar aí sobre Brasileirão, Libertadores, tá bom? Tchau, tchau, minha gente.